Você pode fazer se acreditar que pode. Antes de abordarmos os princípios fundamentais em que esta lição se baseia, será benéfico você ter em mente o fato de que ela é prática, traz descobertas de mais de 25 anos de pesquisa e tem a aprovação dos mais importantes cientistas do mundo, que testaram todos os princípios envolvidos. Ceticismo é o inimigo mortal do progresso e do autodesenvolvimento. Você pode deixar este livro de lado e parar de ler agora mesmo no começo desta lição, se pensa que ele foi escrito por algum teórico cabeludo que nunca testou os princípios que embasam esta lição. Certamente, esta não é uma época para céticos, pois vimos mais leis da natureza descobertas e exploradas do que em toda a história pregressa da raça humana. Num período de 3 décadas, testemunhamos o domínio do ar, exploramos o oceano, aniquilamos as distâncias na Terra, aproveitamos a eletricidade para fazer girar as rodas da indústria, fizemos crescer 7 brotos de vegetais onde antes crescia apenas um. Temos comunicação instantânea entre as nações do mundo. Esta é verdadeiramente uma época de esclarecimento e desenvolvimento. Mas, até agora, mal e mal arranhamos a superfície do conhecimento. Entretanto, quando destrancarmos o portal que leva ao poder secreto armazenado dentro de nós, isso trará conhecimento que fará empalidecer todas as descobertas do passado. O pensamento é a forma mais organizada de energia conhecida pelo homem, e essa é uma época de experimentação e pesquisa que com certeza nos trará maior entendimento dessa força misteriosa que repousa dentro de nós. Já descobrimos o suficiente sobre a mente humana para saber que um homem se livra dos efeitos acumulados de milhares de gerações de medo com a ajuda da autossugestão. Já descobrimos que o medo é o principal motivo de pobreza, fracasso e miséria sob diferentes formas. Já descobrimos que o homem que domina o medo pode marchar para a realização bem-sucedida em praticamente qualquer atividade, não obstante todos os esforços para derrotá-lo. O desenvolvimento da autoconfiança começa com a eliminação do demônio chamado medo, que se senta no ombro do homem e sussurra em seu ouvido. Você não consegue fazer. Você está com medo de tentar. Você está com medo da opinião pública. Você tem medo de falhar. Você tem medo de não ter capacidade. O demônio do medo está ficando encurralado. A ciência encontrou uma arma mortal para botar o medo a correr. E esta lição sobre autoconfiança trouxe esta arma para você usar nas batalhas contra esse velho inimigo do progresso. Os 6 medos básicos da humanidade. Toda pessoa é herdeira da influência dos 6 medos básicos. Abaixo destes podem ser listados medos menores. Os medos básicos ou maiores estão enumerados a seguir. E as fontes de onde acredita-se que surgem são descritas na sequência. Os 6 medos básicos são: 1. Medo da pobreza. 2. Medo da velhice. 3. Medo da crítica. 4. Medo da perda do amor. 5. Medo de problemas de saúde. 6. Medo da morte. Estude a lista, faça um inventário dos seus próprios medos e verifique em quais das 6 categorias você pode classificá-los. Todo ser humano que chega à idade de entendimento fica acorrentado em certa medida por um ou mais dos 6 medos básicos. Como primeiro passo na eliminação desses 6 males, vamos examinar as fontes de onde os herdamos. Hereditariedade física e social. Tudo que compõe um homem física e mentalmente decorre de 2 formas de hereditariedade. Uma é conhecida como hereditariedade física e a outra como hereditariedade social. Pela hereditariedade física, o homem evoluiu lentamente da ameba, uma forma animal unicelular, para estágios de desenvolvimento correspondentes a todas as formas de vida animal conhecidas hoje na Terra, incluindo as extintas. Cada geração acrescentou à natureza do homem algo dos traços, hábitos e aparência física daquela geração.
A herança física do homem, portanto, é uma coleção heterogênea de muitos hábitos e formas físicas. Parece haver pouca dúvida, se é que alguma, de que, embora os 6 medos básicos não possam ter sido herdados pela hereditariedade física, sendo estados mentais e, portanto, não transmissíveis dessa forma, a hereditariedade física proporcionou-lhes um alojamento muito favorável. Por exemplo, é bem sabido que todo o processo da evolução física é baseado em morte, destruição, dor e crueldade, que os elementos encontram transporte, na escalada evolutiva, na morte de uma forma de vida, a fim de que outra forma superior possa sobreviver. Todo vegetal vive por comer os elementos do solo e do ar. Todas as formas de vida animal vivem por comer alguma forma mais fraca ou alguma forma vegetal. As células de todos os vegetais têm uma inteligência de ordem muito elevada. As células de todos os animais, idem. Sem dúvida, células de peixe aprenderam pela amarga experiência que o grupo de células conhecido como peixe-falcão são muito temíveis. Pelo fato de que muitas formas animais, incluindo a maioria dos homens, vivem às custas de comer animais menores e mais fracos, a inteligência celular desses animais que entram no homem e se tornam parte dele trazem o medo surgido da experiência de terem sido comidos vivos. Esta teoria pode parecer forçada, e de fato pode não ser verdade, mas pelo menos é lógica. O autor não a enfatiza nem insiste em que ela contribua para algum dos 6 medos básicos. Existe outra explicação muito melhor para a fonte desses medos, que vamos passar a examinar, começando com a descrição de hereditariedade social. De longe, a parte mais importante daquilo que compõe o homem provém da hereditariedade social, que se refere aos métodos pelos quais uma geração impõe a subsequente as superstições, crenças, lendas e ideias que, por sua vez, herdou da geração anterior. O termo hereditariedade social deveria ser entendido como toda e qualquer fonte pela qual se adquire conhecimento, tais como ensino religioso e de todas as outras naturezas, leitura, conversa, narrativas e todo tipo de inspiração do pensamento oriundo do que geralmente é aceito como experiências pessoais. Pela hereditariedade social, qualquer pessoa no controle da mente de uma criança pode, com ensinamento intenso, plantar qualquer ideia, verdadeira ou falsa, de tal maneira que a criança aceite como verdade e aquilo se torne parte de sua personalidade como qualquer célula ou órgão do corpo físico, e igualmente difícil de mudar. É pela hereditariedade social que religiosos plantam inúmeros dogmas, crenças e cerimônias na mente das crianças, inculcando as ideias até que a mente aceite e cele para sempre como parte de sua crença irrevogável. A mente de uma criança que ainda não chegou à idade de entendimento geral, no período médio de, digamos, os 2 primeiros anos de vida, é plástica, aberta, limpa e livre. Qualquer ideia plantada em tal mente por alguém em que a criança confie, cria raiz e cresce, por assim dizer, de tal maneira que não pode mais ser erradicada ou retirada, não importando quão oposta à lógica ou razão tal ideia seja. Muitos religiosos afirmam que conseguem implantar os dogmas de sua religião tão profundamente na mente de uma criança que jamais haverá espaço para outra religião no todo ou em parte. Tais afirmações não são muito exageradas. Com essa explicação sobre o funcionamento da hereditariedade social, o aluno estará pronto para examinar as fontes de onde o homem herda os 6 medos básicos. Além disso, qualquer aluno, exceto os que ainda não cresceram o bastante para examinar a verdade que pisa nos calos de estimação de sua superstição, pode checar a solidez do princípio da hereditariedade social, conforme aplicado aqui aos 6 medos básicos, sem sair do âmbito de sua experiência pessoal. Felizmente, o conjunto de evidências apresentadas nesta lição é de tal natureza que todos que realmente procuram a verdade
podem verificar por si se são sólidas ou não. Pelo menos, de momento, deixe seus preconceitos e ideias preconcebidas de lado. Você sabe que sempre pode pegá-los de volta, enquanto estuda a origem e natureza dos 6 piores inimigos do homem, os 6 medos básicos, começando com medo da pobreza. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a origem desse medo, e talvez ainda mais coragem para aceitar a verdade. O medo da pobreza vem da tendência hereditária do homem de subjugar outros homens economicamente. Praticamente todas as formas de animais inferiores têm instintos, mas parecem não ter o poder de raciocinar e pensar. Portanto, subjugam umas às outras fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não come seus semelhantes fisicamente, tem mais satisfação comendo-os financeiramente. De todas as épocas do mundo sobre as quais temos algum conhecimento, a que vivemos parece ser a da adoração do dinheiro. Um homem é considerado menos do que a poeira da terra, a não ser que possa exibir uma gorda conta bancária. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Não é de admirar que o homem tema a pobreza. Através de uma longa linha de experiências herdadas do bicho-homem, o homem com certeza aprendeu que esse animal nem sempre é confiável no que diz respeito a dinheiro e outras evidências de bens materiais. Muitos casamentos começam, e muitas vezes terminam, apenas com base na riqueza de uma ou de ambas as partes. Não é de admirar que os tribunais de divórcio estejam lotados. Sociedade poderia muito bem ser escrita sociedade com cifrão no primeiro S, pois está inseparavelmente associada ao cifrão. Tão ávido é o homem por possuir riqueza, que irá adquiri-la de qualquer maneira que possa, por métodos legais, se possível, e por outros métodos, se necessário. Medo da pobreza é algo terrível. Um homem pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as demais formas de violação dos direitos alheios e ainda assim reconquistar status elevado perante os outros homens, contanto que nunca perca sua riqueza. Pobreza, portanto, é crime, um pecado imperdoável, por assim dizer. Não admira o homem ter medo dela. Todos os livros de leis desse mundo ostentam evidência de que o medo da pobreza é um dos 6 medos básicos da humanidade, pois neles podem ser encontradas várias leis para proteger os fracos dos fortes. Gastar tempo tentando provar que o medo da pobreza é um dos medos herdados pelo homem, ou que tem origem na natureza do homem de enganar seu semelhante, seria semelhante a tentar provar que 3 vezes 2 são 6. Obviamente, nenhum homem jamais temeria a pobreza se tivesse motivos para confiar nos outros homens, pois existe comida, abrigo, vestuário e luxo de toda espécie em quantidade suficiente para as necessidades de todas as pessoas da terra, e todas essas bênçãos poderiam ser desfrutadas por todos, não fosse o hábito sórdido do homem de tentar empurrar todos os outros porcos para fora do coxo, mesmo que tenha tudo e mais do que precisa. O segundo dos 6 medos básicos a que o homem está sujeito é medo da velhice. Esse medo brota de 2 fontes. Primeiro, do pensamento de que a velhice pode trazer a pobreza. Segundo, e de longe a fonte mais comum, dos ensinamentos sectários, falsos e cruéis, que tão bem misturaram fogo e enxofre com purgatórios, e outros truques que os seres humanos aprenderam a temer, a velhice por significar a aproximação de outro mundo, possivelmente muito mais horrível que este, já considerado ruim o suficiente. O homem tem 2 sólidas razões para ter medo da velhice. Uma, proveniente da desconfiança de que outros homens possam apoderar-se de quaisquer bens materiais que ele possua, e outra decorrente das imagens terríveis do além-mundo, profundamente plantadas em sua mente pela hereditariedade social. É de admirar que o homem tema a velhice? O terceiro dos 6 medos básicos é
Medo da crítica. Seria difícil, se não impossível, determinar como o homem adquiriu esse medo básico, mas uma coisa é certa: ele o tem muito bem desenvolvido. Alguns acreditam que esse medo apareceu na mente do homem mais ou menos na época em que surgiu a política. Outros acreditam que sua fonte não recua além do primeiro encontro de uma organização feminina conhecida como Clube de Mulheres. Uma outra escola de humoristas atribuiu a origem ao conteúdo da Bíblia, cujas páginas estão repletas de algumas formas mordazes e violentas de crítica. Se esta última afirmação é correta, e aqueles que acreditam literalmente em tudo que encontram na Bíblia não estão errados, então Deus é o responsável pelo medo inerente da crítica, pois Deus fez com que a Bíblia fosse escrita. Este autor, não sendo nem humorista, nem profeta, mas apenas uma pessoa comum que trabalha todos os dias, inclina-se a atribuir o medo básico da crítica à natureza herdada pelo homem que o leva não só a tirar os bens e mercadorias de outros homens, mas a justificar sua ação pela crítica do caráter destes. O medo da crítica assume muitas formas diferentes, a maioria de natureza insignificante e trivial, a ponto de ser infantil ao extremo. Homens carecas, por exemplo, são calvos unicamente pelo medo da crítica. Ficam carecas porque os chapéus apertados cortam a circulação na raiz do cabelo. Homens usam chapéus não porque realmente necessitem deles para o conforto, mas, basicamente, porque todo mundo usa. Todo mundo entra na linha e faz igual para não ser criticado. Mulheres raramente ficam carecas ou com pouco cabelo porque usam chapéus folgados, cujo único objetivo é adornar. Mas não se deve imaginar que as mulheres estejam livres do medo da crítica associada aos chapéus. Se alguma mulher afirmar ser superior aos homens a respeito desse medo, peça para que ande na rua usando um chapéu de 1 ou 2 temporadas atrás. Os fabricantes de vestuário não tardaram a capitalizar este medo básico da crítica que amaldiçoa toda a humanidade. Observa-se que a cada estação, os estilos de muitas peças do vestuário mudam. Quem estabelece os estilos? Certamente não os que compram as roupas, mas os fabricantes. Por que mudam os estilos com tanta frequência? Obviamente, para que possam vender mais roupas. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis, com raras e muitas sensatas exceções, mudam os modelos a cada estação. O fabricante de vestuário sabe que o bicho-homem teme vestir uma roupa fora de sintonia com o que todo mundo está usando agora. Não é verdade? A sua própria experiência não comprova isso. Descrevemos a maneira como as pessoas se comportam sob a influência do medo da crítica aplicada a coisas pequenas e triviais. Vamos examinar agora o comportamento humano quando esse medo afeta assuntos mais importantes. Pegue, por exemplo, praticamente qualquer pessoa que alcançou a maturidade mental de 35 a 45 anos de idade como média geral. Se pudesse ler aquela mente, você descobriria uma descrença muito acentuada e uma rebeldia contra a maioria das fábulas ensinadas pela maioria dos religiosos. O medo da crítica é poderoso e potente. Houve um tempo, e não faz muito, em que a palavra infiel significava ruína a quem quer que fosse aplicada. Vê-se, portanto, que o medo da crítica do homem não é infundado. O quarto medo básico é medo da perda do amor. A fonte desse medo necessita de pouca descrição, pois é óbvio que provém da natureza humana de roubar a parceira de outro homem, ou pelo menos tomar liberdades com ela, às escondidas do amo e senhor legítimo. Todos os homens são polígamos por natureza. Uma verdade que, claro, vai suscitar negação daqueles que são muito velhos para uma função sexual normal, ou que, por alguma outra causa, perderam a secreção das glândulas responsáveis pela tendência masculina em relação à pluralidade do sexo oposto. Há pouca dúvida de que o ciúme e outras formas similares de demência precoce, mais ou menos leve,
insanidade, provém da herança do medo que o homem tem de perder o amor de alguém. De todos os loucos em sã consciência estudados pelo autor, o homem ciumento de uma mulher, ou a mulher ciumenta de um homem, é o mais bizarro e estranho. O autor, felizmente, teve apenas uma experiência pessoal com esta forma de insanidade, mas aprendeu o suficiente para justificar sua afirmação de que o medo da perda do amor é um dos mais dolorosos, se não de fato o mais doloroso dos 6 medos. E parece razoável acrescentar que este medo causa mais estragos na mente humana do que qualquer outro dos 6 medos básicos, levando com frequência às mais violentas formas de insanidade permanente. O 5º medo básico é medo de problemas de saúde. Em larga medida, esse medo também tem sua origem na mesma fonte que os medos da pobreza e da velhice. O medo de problemas de saúde associa-se intimamente ao medo da pobreza e da velhice, porque também conduz à fronteira dos mundos terríveis que o homem não conhece, mas dos quais ouviu algumas histórias perturbadoras. O autor tem uma forte suspeita de que os envolvidos na venda de métodos para uma boa saúde desempenham um papel considerável em manter vivo o medo dos problemas de saúde na mente humana. Desde tempos anteriores a registros confiáveis, o mundo conhece as mais variadas formas de tratamentos de saúde. Se um homem ganha a vida mantendo as pessoas saudáveis, parece natural que use todos os meios a seu alcance para persuadi-las de que precisam de seus serviços. Assim, com o tempo, as pessoas teriam herdado o medo de problemas de saúde. O 6º medo básico é medo da morte. Para muitos, este é o pior dos 6 medos básicos. E o motivo é óbvio até para um aluno amador de psicologia. O suplício terrível do medo associado à morte pode ser atribuído diretamente ao fanatismo religioso, fonte mais responsável por isso do que quaisquer outras fontes combinadas. Os chamados pagãos não têm tanto medo da morte quanto os civilizados, especialmente a parte da população civilizada sob a influência da teologia. Há centenas de milhares de anos, o homem faz as perguntas ainda não respondidas e que talvez não tenham resposta. De onde, para onde, de onde vim e para onde vou após a morte? Os mais astutos e espertos, bem como os honestos, mas crédulos, não tardaram em oferecer respostas para essas perguntas. Na verdade, responder essas perguntas tornou-se uma das chamadas profissões eruditas, apesar de ser necessária pouca instrução. Observe agora a principal fonte do medo da morte. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e pague meu salário. E lhe darei uma passagem para ter acesso direto ao céu quando você morrer, diz o líder de uma das formas de sectarismo. Permaneça fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e você irá diretamente para o inferno, onde arderá por toda a eternidade. Embora o autonomeado líder não possa de fato fornecer um salvo-conduto para o céu, nem, na falta deste, despachar o infeliz buscador da verdade para o inferno, esta possibilidade parece tão terrível que mantém controle sobre a mente e cria o medo dos medos. O medo da morte. A verdade é que nenhum homem sabe e jamais soube como é o inferno ou o céu, ou se tais lugares existem. E essa falta de conhecimento definitivo abre a porta da mente humana para charlatões entrarem e assumirem o controle com seu variado arsenal de truques e trapaças, enganação e fraude. A verdade é, nada mais, nada menos, a seguinte: nenhum homem sabe, nem jamais soube de onde viemos ao nascer ou para onde vamos ao morrer. Qualquer um que afirme o contrário está enganando a si mesmo, ou é um impostor consciente que faz disso um meio de vida sem um trabalho de valor, jogando com a credulidade da humanidade. Contudo, seja dito em seu favor que a maioria dos envolvidos na venda de ingressos para o céu de fato acredita não só saber onde o céu existe, como também que seus credos e fórmulas darão passagem segura para todos os que os abraçarem.
Essa crença pode ser resumida em uma palavra: credulidade. Líderes religiosos geralmente fazem a afirmação ampla e restrita de que a atual civilização deve sua existência ao trabalho das igrejas. De sua parte, o autor está disposto a admitir que as alegações estejam corretas, desde que lhe seja permitido acrescentar que, mesmo que a afirmação seja verdade, os teólogos não têm muito do que se gabar. Mas não é verdade, nem tem como ser, que a civilização cresceu a partir dos esforços das igrejas e credos organizados, se o termo civilização refere-se às descobertas das leis naturais e às muitas invenções de que o mundo atual é herdeiro. Se os teólogos desejam reivindicar a parte da civilização relacionada à conduta do homem para com seus semelhantes, essa afirmação é bem-vinda no que diz respeito ao autor. Por outro lado, se pretendem abocanhar o crédito por todas as descobertas científicas da humanidade, o autor pede licença para fazer um vigoroso protesto. Não basta afirmar que a hereditariedade social é o método pelo qual o homem coleta todo o conhecimento que chega a ele pelos 5 sentidos. É melhor ressaltar como a hereditariedade social funciona em vários aspectos para fornecer ao aluno um entendimento abrangente da lei. Vamos começar com algumas das formas inferiores da vida animal e examinar como são afetadas pela hereditariedade social. Há uns 30 anos, pouco depois de começar a examinar as principais fontes de onde os homens adquirem o conhecimento que os faz ser o que são, o autor descobriu um ninho de perdiz. O ninho localizava-se de maneira que a fêmea pudesse ser vista de uma distância considerável quando estava no ninho. Com a ajuda de um par de binóculos, a ave foi observada de perto enquanto chocava, até os filhotes romperem as cascas. Desejando saber o que aconteceria, o autor aproximou-se do ninho. A fêmea permaneceu perto até o intruso estar a uns 10 passos, então arrepiou as penas, esticou uma asa sobre a perna e afastou-se, mancando, fingindo estar aleijada. Tendo certa familiaridade com os truques das aves, o autor não a seguiu e, em vez disso, foi até o ninho dar uma olhada nos filhotes. Sem o menor sinal de medo, as aves voltaram os olhos para mim, movendo as cabeças de um lado para o outro. Peguei uma delas. Sem sinal de medo, o filhote ficou parado na palma de minha mão. Coloquei a ave de volta no ninho e me afastei a uma distância segura para dar à fêmea a chance de retornar. A espera foi curta. Logo ela começou a voltar cautelosamente para o ninho até estar a poucos passos de distância dele. Então abriu as asas e correu o mais rápido possível, emitindo uma série de sons semelhantes ao de uma galinha quando encontra alimento e deseja chamar a ninhada. Ela juntou as avezinhas ao seu redor e continuou a tremer, muito agitada, sacudindo as asas e arrepiando as penas. Quase se podia ouvir suas palavras enquanto dava a primeira lição de autodefesa para as avezinhas, baseada na lei da hereditariedade social. Criaturinhas tolas, não sabem que os homens são inimigos? Deviam se envergonhar por deixar aquele homem pegá-las nas mãos. É de admirar que ele não tenha levado vocês e não as tenha comido vivas. Da próxima vez que virem um homem se aproximando, fujam ligeiro. Abaixem-se no chão, corram para baixo das folhagens, saiam da visão dele e permaneçam fora de vista até o inimigo estar longe. As pequenas aves permaneceram ao redor e escutaram a palestra com intenso interesse. Após a mãe aquietar-se, o autor novamente aproximou-se do ninho. Quando estava a uns 20 passos, a fêmea de novo tentou conduzi-lo em outra direção. Dobrou a asa para cima e saiu mancando, como se estivesse aleijada. O autor olhou para o ninho, mas em vão. As avezinhas não estavam lá. Tinham aprendido rapidamente a evitar o inimigo natural, graças ao instinto. Novamente o autor recuou. Esperou até a mãe reorganizar sua casa, então foi visitá-los, mas com resultado semelhante. Quando se aproximou do ponto onde avistara a fêmea pela última vez, não havia nem sinal dos filhotes. Quando o garoto, o autor capturou um jovem corvo,
e o transformou em animal de estimação. A ave ficou bastante satisfeita com a vida doméstica e aprendeu muitos truques que exigiam inteligência considerável. Após estar crescida o suficiente para voar, teve liberdade para ir aonde quisesse. Algumas vezes ausentava-se por muitas horas, mas sempre retornava antes de escurecer. Certo dia, alguns corvos selvagens envolveram-se em uma briga com uma coruja no campo perto da casa onde vivia o corvo de estimação. Tão logo ouviu o crau, crau, crau dos parentes selvagens, o corvo voou para o telhado da casa e, com sinais de grande agitação, andou de um lado para o outro. Finalmente, voou na direção da batalha. O autor o seguiu para ver o que aconteceria. Em minutos, deparou-se com a ave. Ela estava pousada nos galhos mais baixos de uma árvore e 2 corvos selvagens estavam em um galho logo acima, tagarelando e andando de um lado a outro, agindo como pais zangados se comportam com os filhos quando os punem. Quando o autor se aproximou, os 2 corvos selvagens voaram. Um deles circundou a árvore algumas vezes, despejando uma terrível torrente de linguagem abusiva, sem dúvida direcionada ao parente tolo que não tinha juízo suficiente para voar enquanto podia. O corvo de estimação foi chamado, mas não deu atenção. Naquela noite ele retornou, mas não chegou perto de casa, sentou-se em um galho no alto de uma macieira e falou na linguagem dos corvos por mais ou menos 10 minutos, dizendo sem dúvida que tinha decidido voltar para a vida selvagem com seus companheiros. Então voou, e só retornou 2 dias depois, quando falou mais um pouco em linguagem de corvo, mantendo uma distância segura. Então bateu asas e nunca mais voltou. A hereditariedade social tirou do autor um ótimo bicho de estimação. O único consolo pela perda foi o pensamento de que o corvo mostrou lealdade ao voltar e falar da intenção de partir. Muitos trabalhadores deixavam a fazenda sem se incomodar com essa formalidade. É bem sabido que a raposa caça todo tipo de galináceo e pequenos animais, com exceção do gambá. Não é preciso dizer por que o gambá tem imunidade. Uma raposa pode se engalfinhar com um gambá uma vez, mas nunca 2. Por isso, uma pele de gambá pregada no galinheiro manterá todas as raposas a uma distância segura, exceto as mais jovens e inexperientes. O cheiro de um gambá, uma vez experimentado, jamais é esquecido. Não há cheiro no mundo nem remotamente parecido. Não existem registros de que alguma mãe raposa tenha ensinado os filhotes a detectar e manter distância do cheiro familiar de um gambá, mas qualquer um por dentro do assunto sabe que raposas e gambás nunca procuram abrigo na mesma caverna. Uma única lição basta para ensinar à raposa tudo o que precisa saber sobre gambás. Pela hereditariedade social atuando via olfato, uma lição serve para a vida toda. Um sapo-boi pode ser pego se colocarmos um retalho de tecido vermelho ou qualquer pequeno objeto vermelho num anzol e balançá-lo em frente à sua narina. Quer dizer, pode ser pego desde que fique preso na primeira vez que morder a isca. Porém, se for mal fisgado e escapar, ou sentir a ponta do anzol quando morder a isca, mas não ficar preso, nunca mais cometerá o mesmo erro. Antes de aprender que uma única lição de hereditariedade social é suficiente para ensinar até mesmo um humilde sapo a não ir atrás de um retalhinho vermelho, o autor passou muitas horas escondido, tentando pegar um exemplar particularmente desejado que mordeu a isca e fugiu. O autor, certa vez, teve um terrier Airedale que causava aborrecimento sem fim pelo hábito de chegar em casa com um frango na boca. Todas as vezes o frango era tirado do cão, e ele era severamente castigado, mas não adiantava. Continuava a gostar de aves. Com o objetivo de salvar o cão, se possível, e com um experimento de hereditariedade, e como um experimento de hereditariedade social, ele foi levado para a fazenda de um vizinho que tinha uma galinha e alguns pintinhos recém-nascidos. A galinha foi colocada em um celeiro e o cão junto.
Assim que todos saíram de vista, o cão lentamente foi na direção da galinha, farejou o ar 1 ou 2 vezes para ter certeza de que era o tipo de carne que estava procurando e mergulhou na direção dela. Enquanto isso, a galinha fizera alguns levantamentos, de modo que recebeu o cão no meio do caminho. Além disso, com uma surpresa de asas e garras que ele nunca havia experimentado. O primeiro round foi claramente da galinha, mas uma bela ave gorda, avaliou o cão, não iria escapulir entre suas patas tão facilmente. Portanto, ele recuou a uma certa distância e atacou de novo. Desta vez a galinha subiu em suas costas, meteu as garras em sua pele e fez um uso efetivo do bico afiado. O cão recuou para seu canto, parecendo ouvir um sino bater, pausando a luta até ele se orientar. Mas a galinha não quis saber dessas deliberações. Ela tinha posto o adversário a correr e mostrou que sabia o valor da ofensiva, mantendo-o a correr. Quase dava para se entender suas palavras enquanto ela açoitava o pobre Ardal de um canto para o outro, emitindo uma série de ruídos rápidos que faziam lembrar uma mãe furiosa chamada para defender o filho do ataque de meninos mais velhos. O Ardal era um mau soldado. Após correr pelo celeiro de um canto a outro por mais ou menos 2 minutos, esparramou-se do chão tão baixo quanto podia e fez o máximo para proteger os olhos com as patas. A galinha parecia tentar picar especialmente seus olhos. O dono da galinha entrou em cena e a recuperou, ou melhor dizendo, recuperou o cão, que não pareceu desaprovar a ação. No dia seguinte, foi colocada uma galinha no porão onde o cão dormia. Tão logo viu a ave, ele colocou o rabo entre as pernas e correu para um canto. Nunca mais tentou pegar uma galinha. Uma lição de hereditariedade social, via sentido do tato, foi suficiente para ensiná-lo que, embora perseguir galinhas possa trazer algum prazer, também é repleto de muito perigo. Todos esses exemplos, com exceção do primeiro, descrevem o processo de adquirir conhecimento pela experiência direta. Observe a diferença marcante entre conhecimento adquirido por experiência direta e pelo treinamento dos mais jovens pelos mais velhos, como no caso da perdiz e suas crias. As lições mais impactantes são as aprendidas pelos mais jovens com os mais velhos por métodos de ensino altamente vivazes ou emotivos. Quando a perdiz abriu as asas, eriçou as penas, sacudiu-se como uma paralítica e gritou para os filhotes de forma muito agitada, plantou em seus corações o medo do homem de uma maneira que eles nunca esqueceriam. O termo hereditariedade social, conforme utilizado nesta lição, refere-se em particular a todos os métodos pelos quais uma criança aprende qualquer ideia, dogma, crença, religião ou sistema de conduta ética, com seus pais ou autoridades no assunto, antes de chegar à idade em que possa raciocinar e refletir sobre tal ensinamento por si, estimada entre 7 a 12 anos.